Sejam todos bem-vindos ao nosso Juridicast. Hoje nós vamos voltar lá para a Idade Moderna. Afinal, se não existisse leis ou policiais, o que aconteceria? Eu sou a Agsa Vanessa, sou estudante de Direito e eu e a minha colega estamos fazendo um trabalho da nossa professora Ana Clara. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Marcilene, também sou estudante de Direito, colega de classe da Vanessa, e a gente está aqui hoje no nosso Juridicast, né, para falar sobre três pensadores assim um tanto intrigantes, né? E a gente vai tratar o tema o justnaturalismo na Idade Moderna. Isso mesmo. E vamos entender como esses pensadores refletiram na Idade Moderna, né? O justnaturalismo surgiu entre os séculos 16 e 18 na Europa. Ele apareceu como uma nova forma de pensar o direito, que não era o direito baseado na religião e sim na razão, diferente da Idade Média, né? Lá eles acreditavam que o direito vinha de Deus. Não, já na Idade Moderna o direito começou a vir da razão, um direito natural, né? Um direito nosso. Sim, e a gente hoje, através desses pensadores, vai entender, né, como que a razão passou ali a dominar a questão dos direitos, né? E cada um desses pensadores traz uma reflexão muito interessante e que fez muita diferença ao longo do processo, né, da história a respeito do direito. O justnaturalismo, ele estava condicionado à razão, né? E ele foi um instrumento que passou a ser usado por esses pensadores para explicar o mundo. Então, a gente vai conhecer um pouco, né, das reflexões desses pensadores. Isso mesmo. Três pensadores com pensamentos completamente diferentes. Um é Lelé da Cuca, o outro é outro Lelé da Cuca. Mas assim, pensamentos, né? Cada um nos faz pensar de tal maneira. Cada um desses pensadores, né, tinham a sua forma particular de refletir a respeito do direito natural do homem, né? E a gente começa aqui entendendo como Hobbes tinha, qual era a visão dele a respeito, né, do direito natural do homem. O que Hobbes pensava a respeito do ser humano, né? Isso. Tem até aquela famosa frase dele, né? O homem é o lobo do homem. Isso já dá de entender como ele pensava, né? Se ele pensa, o homem é o lobo do homem, o que ele pensa? Então, o Hobbes, ele chegava ao extremo de achar que o homem era capaz de devorar a si mesmo, porque se o homem é o lobo do homem, né? Isso leva a gente ao pensamento de que, então, o homem, podia devorar o outro, né? Não tinha, tipo, um inimigo. O homem era seu próprio inimigo. Esse era o pensamento de Hobbes. Ele acreditava que o homem já nascia mal por natureza. Ele acreditava que um governo que uma vida sem governo, né? Tipo assim, as pessoas iam viver com medo. Com muito medo, tipo assim, iam construir as coisas delas, ficavam com medo de ser roubada. Porque não existia alguém para mandar. Aí por isso que ele acreditava num governo absolutista, né? Absoluto. Hobbes, ele chegava ao extremo de colocar que prezar mais pela segurança do que pela liberdade. E, seguindo ali o raciocínio de Hobbes, eu fico imaginando como seria ele agora, no nosso tempo, na nossa era contemporânea. A casa de Hobbes, ela seria assim uma casa toda blindada, com muros muito altos e muita cerca elétrica e carro blindado, porque ele, através dos pensamentos dele, a gente percebe que ele tinha realmente um terror muito grande. Ele olhava o homem de uma forma que o homem sem um braço ali para mandar, que no caso ele concordava que deveria ser o governo, o homem não era capaz de conviver, né, em sociedade de maneira assim, um respeitando o espaço do outro. Isso, tem a famosa obra dele, né, o Leviatã, que é muito importante a gente falar sobre essa obra, que fala de uma figura divina, né, de um Deus, uma figura, que essa figura, ele mostra ela como governo. E ele acreditava que o contrato social dele, para você ter segurança, você abria mão da sua liberdade.
tá? Você vive num mundo sem regras. Aí pra você ter a segurança, você vai lá, vende a sua liberdade para esse governante, né, para ele te proteger. É isso que ele acreditava. Por isso que ele achava que, acima de tudo, tinha que existir um governo para, tipo assim, mandar em tudo aquilo para haver, tipo assim, a segurança total, para as pessoas viver. Sim. Era muito sinistro a forma como Hobbes pensava, né? Bom, esse é o meu pensamento agora, tá? A questão do sinistro. Quando eu estudei e entendi qual era o pensamento de Hobbes a respeito de como deveria ser a questão do direito ali natural do homem, né? Ele não concordava que o homem era capaz de viver em sociedade de maneira tranquila e em paz. Ele concordava que precisava ter alguém ali no comando, né, como um governo, e que todas as pessoas deviam se sujeitar a esse governo, porque ele não considerava que as pessoas eram capazes de ter domínio próprio. Elas se matariam umas às outras quando elas quisessem algo, né? Então ele tinha esse medo assim, e ele deixava isso muito claro, porque ele priorizava mais a segurança do que a liberdade. E se a gente vivesse com um Thomas Hobbes hoje no nosso governo, a gente não ia saber o que é o direito de ir e vir, porque ele não concordava com isso. Ele concordava que alguém devia mandar e todo o restante deveria obedecer, né? Porque ele entendia que o homem, por si só, ele viveria num caos o tempo todo. Ele, sem esse negócio, ele viveu em momentos de guerra. Ele, tipo assim, a vida toda dele, tadinho, foi em guerra. Por isso que ele tem esse medo todo. Aí ele viu que tinha que ter um poder central para não haver mais guerras, essas coisas. Aí por isso que ele acreditava que o governo tem que ser acima de tudo. Sim, muito, eu volto a repetir, sinistro o pensamento de Hobbes. Sinistro. Mas há quem concorde com ele e a gente respeita, né? Esse era o pensamento dele, a forma como ele via ali na época que deveria ser, como deveria acontecer, todos sendo comandados por um só governo, um governo absolutista, né? E todos deveriam obedecer ali para que na mente dele não houvesse o caos, essa questão da falta de segurança. E para isso ele, infelizmente, achava que as pessoas deveriam se privar da liberdade, né? O cenário não foi uma ditadura, e sim uma anarquia. O tempo que ele viveu. Então, né? Ele considerava que anarquia é o que? É bagunça, é caos, é loucura, né? Então, era assim, como ele viveu nessa época, a forma dele enxergar ali para ter organização, tinha que ter alguém ali no comando, né, para acabar com aquela anarquia e vir ali de acordo com o que ele pensava a organização, todo mundo seguindo o raciocínio de uma só pessoa, né? A gente tinha que abrir mão da nossa liberdade, que é o Leviatã, né, no pensamento dele, pra gente não ser morto pelo nosso vizinho. Senão, tipo assim, a gente não vendia a nossa liberdade, a gente morria. Pra ele a vida era curta. Ele acreditava que, tipo assim, o homem nascia e por falta de segurança ele já morria. Porque, como disse, o homem é o lobo do próprio homem. Eu não vejo bondade na natureza humana. Vejo medo, desejo e sede de poder. Quando não há lei, o homem se transforma num lobo para o outro. A vida fora da sociedade é guerra. Guerra de todos contra todos. E nesse caos não há arte, progresso nem paz. Só violência, traição e morte. Por isso defendo o Leviatã, um poder absoluto que controla o instinto selvagem. Não é o amor que mantém a paz, é o medo. Thomas Hobbes. Isso aí, esse era o pensamento do nosso amigo Hobbes, né? Vamos considerar um amigo porque ele já não está aqui mais para querer fazer com que esses pensamentos dele, né, aconteça, porque olha, gente, eu vou ser sincera aqui, eu particularmente não concordo com os pensamentos dele, mas a gente respeita e tira aprendizados a respeito, né? Entende-se que ele viveu num tempo de anarquia e tudo que ele queria naquele momento era organização, e era assim que ele pensava naquele momento para que aquele caos passasse, certo?
E a gente vai agora aqui conhecer o nosso segundo pensador da noite, John Locke. Diferente de Hobbes, né? O Locke, ele não acreditava que o homem já nascia mal. Ele acreditava que o homem nascia bom. Que o ser humano é racional e que o ser humano podia viver em paz, né? Mas ele também entendia que o ser humano precisava de leis para garantir os seus direitos. Olha, eu já começo a gostar dos pensamentos e reflexão aqui do John Locke, né? Eu concordo com ele, eu acho sim que nós precisamos de leis, né? Para poder organizar e garantir os direitos de cada um. Para ele, né, para Locke, o Estado ele deveria ser criado para proteger os nossos direitos individuais. Não era que nem Locke, que o Estado era nascido para a gente se proteger. Não, ele já acreditava que o Estado era para nos proteger sem custo nenhum, né? Como eu disse, a gente tem um banco, a gente guarda nosso dinheiro no banco. O Estado ele tá lá para cuidar do banco e não para ser dono do banco. Legal, muito interessante. Eu acreditava que, tipo assim, se o Estado não conseguisse cumprir isso, não fazia sentido, né? Não fazia sentido, existia um Estado. Não fazia sentido, concordo com isso, realmente não vejo sentido nessa questão do governo ser o dono do banco, né? O governo ele tem que estar lá para proteger, porque o que é nosso, a nossa propriedade, né? Isso. E esses direitos que John Locke defendia era o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Então isso que a Vanessa acabou de colocar, esse exemplo a respeito do banco, faz muito sentido no pensamento de John Locke e eu também vejo sentido nisso. E você, Vanessa, concorda aí? Plenamente. Né? O governo ele não tem que ser o dono do banco, ele só tem que proteger o banco, né? Onde está o nosso dinheiro, a nossa propriedade, né? Se o governo não cumprisse com o dever dele, o governo seria injusto. E sabe uma coisa muito interessante que John Locke defendia, de acordo com isso que a Vanessa trouxe pra gente, se o governo não cumprisse com o dever dele, ele defendia a ideia de que as pessoas poderiam se rebelar contra esse governo. Por quê? Porque o papel do governo é defender e proteger os nossos direitos. Não ser o dono dos nossos direitos ou comprar a nossa liberdade, né? Mas para nos proteger e proteger os nossos direitos. Ele pensava que é que nem um funcionário, se não cumprisse tal coisa, demitiria o governo. Exatamente, isso não é um pensamento legal e eu não concordo e acredito que a minha amiga Vanessa também não concorde com isso, né? O poder do Estado, de acordo com John Locke, ele deveria ser limitado, né? E isso, para ele, era a base da democracia moderna, o que é um pensamento muito interessante, né? Então ele era um democrata. A grande maioria ali tinha o direito de falar e opinar, né? John Locke, para mim, já estava com os pensamentos ali bem mais aceitáveis, né? Digamos assim, faz muito sentido a maneira como ele enxerga o direito natural do homem, né? Que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade. E ele acreditava que o homem, ele nascia bom e ele podia continuar sendo bom ao longo do processo, desde que ele seguisse regras, né, e que o governo não fosse criado para tirar a liberdade ou para impor, mas que o governo fosse criado para proteger esses direitos, né, proteger o direito do cidadão à propriedade, o direito do cidadão à liberdade de ir e vir. Então, diferente lá do Hobbes, eu gostaria que John Locke estivesse agora aqui na nossa época, na presidência, com esses pensamentos. São pensamentos assim muito válidos e que fazem sentido hoje, né? No tempo em que vivemos na idade contemporânea. A mente é como uma folha em branco, onde a experiência escreve. John Locke. Não nascemos com ideias prontas. Ao vir ao mundo, a mente é uma tábula rasa, uma folha em branco. Tudo o que sabemos vem da experiência, das sensações externas e das reflexões internas. É por meio do contato com o mundo que formamos ideias, e não por revelações inatas. Conhecimento não vem do céu, vem do corpo, dos sentidos, da vivência. É a experiência que ensina.
E é por isso que a liberdade, a educação e os direitos civis são tão importantes. Eles moldam aquilo que nos tornamos. O foco dele era a liberdade individual e a propriedade. Ele prezava isso. Muito legal. E agora a gente vai conhecer o Jean-Jacques Rousseau. Será que a gente pronunciou corretamente? Vocês gostariam de arriscar aí? E todos, tipo assim, pensavam de formas completamente diferentes, né? O Jean-Jacques Rousseau, ele traz o pensamento de que o homem nasce bom, mas com o passar do tempo, né, a sociedade o corrompe. Faz sentido, será que o que John já pensa a respeito do homem? Essa era a reflexão dele a respeito do ser humano, né? Que o ser humano, ele nasce bom, mas a sociedade o corrompe ao longo do processo. Bom, no estado de natureza, existia mais igualdade e liberdade. O problema começa com a desigualdade, principalmente com a propriedade privada. Ele acha que o homem é corrompido porque vai lá um cara lá, assim, tem um terreno livre, e o cara vai lá falar, esse pedaço aqui é meu. Aí ele acha que o homem já tá corrompido, porque ele já escolheu um pedaço pra ser dele. Não, tipo assim, já começa a desigualdade aí. O cara já querer, tipo assim, tomar posse do que não pertencia a ele, né? Isso então, mesmo. Para John Locke, a liberdade não é fazer o que quiser, mas participar das decisões da sociedade. O que eu acho que faz um pouco de sentido. Eu já não considero John Locke tão sinistro quanto ali o Thomas Hobbes, né? Porque realmente faz muito sentido, às vezes, buscar as decisões, não é só chegar e querer tomar conta e falar isso aqui é meu. Tem que ter ali, né, esse cuidado com as decisões, né? Que a soberania pertence ao povo e não ao governo. Ele acreditava que as regras deveriam ser feitas através da grande maioria, não de uma só pessoa. Sim, Rousseau, ele não defendia só a particularidade, mas ele queria a igualdade pela participação de todos, né? Pelo coletivo. Ele lutava pelo coletivo, ele lutava por uma massa completa, não só o direito de uma só pessoa, um ter mais e o outro ter menos. Ele queria essa igualdade, essa divisão igual para todos, né? O que eu acho que é muito válido e faz muito sentido. Eu também gostaria que esse cara estivesse aqui agora no nosso governo, porque quando a gente une ali os pensamentos de Rousseau com os pensamentos de Locke, eu acho que forma ali uma coisa muito legal, sabe? A respeito de acreditar que o ser humano nasce bom, né? E que com regras ele consegue viver em sociedade de uma maneira muito possível, com paz, né? E vem Rousseau complementando isso com esse pensamento que ele não pensa só no particular, ele pensa no coletivo, né? Ele já é o paizão que pensa em todo mundo. Exato. Enquanto um só pensava em si mesmo, ele já pensa na grande maioria. Sim, enquanto Hobbes lá vivia com aquele medo de alguém matá-lo ou de morrer a qualquer momento, porque o homem não era capaz de ter domínio próprio, né? Que o homem matava por qualquer coisa. O Locke traz pra gente essa reflexão a respeito do homem, né? Que nasce bom e pode continuar sendo bom ao longo da vida, desde que ele respeite regras impostas de maneira justa. E Rousseau, ele vem confirmando isso também através da sua reflexão, dizendo assim, que o homem ele até nasce bom, mas ele pode se corromper. E eu concordo com Rousseau, eu acho sim que isso pode acontecer ao longo do processo, e o pensamento dele faz muito sentido quando devemos pensar no coletivo, né? Ele não era muito a favor dessa coisa de defender o direito de um só. Eu acho que nos dias de hoje ele, tipo assim, não acreditava que deveriam ter um poder, e sim um grupão no WhatsApp. Aí todo mundo criava as regras através de uma enquete. Eu acho que o pensamento dele é um pouquinho assim. O homem é bom por natureza. É a sociedade que o corrompe. Jean-Jacques Rousseau. Observe uma criança.
Ela não nasce odiando, fingindo ou competindo. Ela apenas é. Mas com o tempo, o mundo começa a ensinar o medo, a comparação, a necessidade de parecer em vez de ser. Pouco a pouco, o homem aprende a se afastar de si mesmo para caber no olhar dos outros. A sociedade não cria o coração, ela o molda. E às vezes, no processo, faz o homem esquecer quem ele era antes de aprender a se proteger. Sim, Rousseau foi um pensador que nos deixa aí lições, eu acho que para a gente refletir, a gente poderia até indicar isso daqui para os nossos governantes, né, para eles refletirem a respeito desses 3 pensadores. Não sei se seria uma boa ideia, o que vocês acham? Vamos jogar uma enquete aí, vocês votem. Foram 3 pensadores aí que trouxeram essas propostas contratualistas, né, e esse é o contrato de Rousseau. A gente pode afirmar aqui que Thomas Hobbes é o filósofo da segurança, que ele acreditava que éramos perigosos por natureza. O John Locke, ele é o filósofo da liberdade e da propriedade. Ele defende que o governo existe apenas para ser um guardião. E o Rousseau, né, é o filósofo da democracia e da igualdade. É isso aí, gente. Olha só. Então a gente trouxe aqui para vocês um pouco do que a gente aprendeu sobre esses pensadores, e esse pouco ele faz diferença na vida quando a gente para e reflete junto com esses pensadores, né? Porque faz muito sentido que a vida ela precisa de regras, né? Ela precisa de democracia, mas ela não precisa de extremismo, como foi o caso de Hobbes, né? Enquanto o Hobbes quer nos proteger de nós mesmos, o Rousseau quer que a gente seja o Estado. É isso que ele quer. Né? Assim, eu acredito que isso funciona, mas precisa ter limite, precisa ter alguém ali na organização, né? Então essa forma contratualista que Locke oferta faz sentido, mas é como ele mesmo coloca, precisa ter regras. E como Rousseau coloca também, faz muito sentido a forma contratualista que ele traz, né? Que é a respeito de ter democracia para que as coisas funcionem, para que ninguém pegue aquilo que não é seu, que tome, né, um espaço que não lhe pertence. É isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso Juridicast. Tenham entendido o pensamento de cada um. Desses, né, desses 3 pensadores aí, filósofos, né? da Idade Média, né? Os pensamentos assim, foi de acordo com o momento, o ano, né, a época que cada um viveu. Isso influenciou, tanto que o primeiro, tadinho, o primeiro ele viveu em guerra, e por isso que ele acha que, tipo, ele tem medo dele mesmo. É por isso que ele acredita que o homem é o lobo do próprio homem. Faz sentido, né, galera? Faz muito sentido. Ele viveu ali num tempo de anarquia e tudo que ele queria é que aquela anarquia acabasse. Então, de acordo com o que ele pensou, refletiu a respeito naquele momento, traz pra gente aí esses pensamentos, as ideias que ele defendia, né? Que era o homem sendo o lobo do próprio homem, o homem criando o caos o tempo todo, e tudo que ele queria que era paz, né? E para isso ele defendia a ideia de que precisava ter um governo absolutista que tomasse conta de tudo e que as pessoas trocassem a liberdade pela segurança. E já vem Jean-Jacques Rousseau aí, né, nos ofertando essa questão do acreditar. E é nisso que eu também acredito, que o homem nasce bom e que ele pode continuar sendo bom ao longo da vida até que chegue o momento, né, que não esteja mais aqui. Mas isso o quê? Respeitando regras, né, seguindo ali todas as orientações adequadas. Então é possível sim viver em paz. E vem Rousseau, né, complementando tudo isso com a democracia, que eu acho que é muito importante, tanto naquele tempo ali para eles, como é importante para a gente agora. É isso. Muito obrigada e uma ótima noite para vocês. Ai. Foi bom. Ai, menina, eu espero que a gente tenha falado o que eu quero mesmo.